Bom, nós vimos então que quando a gente fala da segunda lei de Mendel, nós falamos sobre a formação dos gametas de uma forma independente. Então, normalmente, nos gametas, nós vamos presenciar todas as combinações possíveis de alelos. Então, nós vimos que quando nós temos dois pares de genes, que são representados por alelos dominantes ou recessivos, nós vamos ter normalmente 4 tipos de gametas que podem ser formados, cada um contendo uma combinação diferente desses alelos. Entretanto, quando a gente observa que as proporções que estão sendo observadas nos finais, né, nos cruzamentos, são diferentes daquelas respeitando a segunda lei de Mendel, normalmente isso se deve à ocorrência da chamada ligação gênica. A ligação gênica é quando nós temos alelos, né, que estão tão unidos, estão tão próximos nos cromossomos, que é como se eles estivessem ligados. Então, eles segregam juntos. Então, vamos ver aqui esse exemplo, né? Então, aqui, por exemplo, nós vamos ter, então, cromossomos homólogos. Temos aqui, então, os nossos genes, o gene A e o gene B, e aqui os seus alelos. O que acontece, né? Às vezes esses alelos eles estão tão próximos, tão unidos, então a distância entre eles é tão pequena, que quando vai ocorrer a formação dos gametas, a gente tem então a separação das cromátides irmãs, de tal forma que sempre nós vamos ter gametas contendo alelos dominantes e a gente vai ter sempre gametas contendo alelos recessivos. Diferentemente da segunda lei de Mendel, nós não vamos ter a segregação. Então, a gente não vai ter alelos, por exemplo, nesse caso, contendo Azão Bzinho ou contendo Bzão Azinho. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ter, da mesma forma como nós já vimos, o cruzamento dos parentais homozigotos, e nesse caso eles são homozigotos, tanto dominantes como recessivos, para ambos os pares de alelos. Então, o que eu coloquei aqui? Quando a gente tem a ligação gênica, cada alelo do par é passado como uma unidade. Então, nesse caso, o F1 ele vai continuar sendo heterozigoto, então ele vai apresentar a mesma característica fenotípica, porque ele vai conter os alelos dominantes. Entretanto, quando nós realizarmos a autofecundação, a gente não vai ter a produção daqueles 4 tipos de gametas diferentes. Nós vamos ter somente gametas contendo os alelos dominantes e gametas contendo os alelos recessivos. Então, nós temos somente 2 formas de gametas. Então, nesse caso, né, nós vamos ter somente 2 tipos de gametas porque eles estão ligados. Então, eles estão tão próximos que eles vão segregar sempre juntos. Por isso que, às vezes, existem algumas características que elas sempre estão ligadas a outras características. Então, você observa uma característica da planta e quando ela manifesta aquela característica, uma outra característica sempre vem em conjunto. Então, é porque às vezes esses genes podem estar ligados. Então, aí eles não vão segregar de acordo com a segunda lei de Mendel. Nesse caso, então, o resultado que nós iríamos observar são somente 2 classes fenotípicas. Nós não vamos ter as 4 classes fenotípicas. Nós vamos ter somente a semente lisa e amarela, porque são as que vão conter o gene dominante, tanto para lisa, né, o alelo dominante que vai caracterizar a cor amarela, como a textura da semente também lisa. E também ele vai conter o quê? Uma semente verde rugosa, que tem os 2 alelos recessivos. Então, nesse caso da ligação gênica, as proporções ficam diferentes. Elas não vão seguir as proporções como nós vimos na segunda lei de Mendel, de 9 para 3 para 3 para 1. Então, dependendo do que nós observarmos no campo, a gente pode aferir se esses genes estão mais, digamos assim, os genes eles estão mais longe, né, dentro do cromossomo. Por essa razão acontece crossing over. Por essa razão também vai acontecer essa segregação independente, né? Ou se existe uma ligação gênica e esses genes estão tão próximos que eles segregam sempre juntos, não havendo essa alteração. E aí, nesse caso, a gente somente vai ter 2 tipos de gametas.